Olá, mais um episódio aqui do Sorriso do Bem 2024, terceiro dia. E agora a história vai ser aquela que você vai dar uma segurada no coração, porque estamos aqui literalmente com uma dentista sobrevivente das enchentes do Rio Grande do Sul. E a gente vai saber o que a sensação dela, que perdeu a casa e perdeu o consultório com a enchente. É, Vamos tentar deixar isso de um jeito assim, né? Assim, que eu não chore o programa inteiro. Vamos Vamos tentar, tentar, vamos vamos tentar que eu tentar. não chore todo. Então vamos lá. Raquel Boni, bem-vinda! Obrigada. Aê! Hoje a gente tá. O bebê foi trocar fralda, então os aplausos. Mas eles são do fundo do coração, tenho certeza que as pessoas estão te aplaudindo em casa. Amém. Bom, Raquel, então primeiro eu queria que você falasse. A gente já conversou aqui para saber como que foi, mais ou menos, a parte da ajuda, né? As pessoas que ajudaram, essa corrente das pessoas que ajudaram. Mas eu quero saber você que foi ajudada nesse movimento de amor que teve. E também não tanto, porque, né, tiveram assaltos, tiveram outras coisas lá. Eu quero saber de você, a sua visão, o que, que foi isso para você e a sensação de ver a água entrando. Chega até a arrepiar, assim, porque é, a gente passa esse filme várias vezes, diversas vezes. Ah, agora, dia 2, né, segunda-feira, completam-se 7 meses, assim, marcados, né, no calendário, e a gente vive um tempo, um limbo que a gente, o cronológico e o parece que não bate, porque ao mesmo tempo que passou todo esse tempo, parece que não passou e é muito engraçado, assim, Rê, porque dia todo mundo sabia que ia ter a enchente. Todo mundo estava meio que alerta, porque já haviam acontecido chuvas mais para o interior, mas a gente não sabia a dimensão. Porque a gente vai falar de uma enchente em São Paulo, vocês, né? Alguns episódios a gente acompanha, mas a gente nunca sabe a dimensão desse estrago, de quanto vai te, né? Quanto vai te invadir, o quanto vai chegar em ti. E a gente também não tem essa posição de estar nessa posição. Então, assim, é Você uma nunca coisa. imagina o que vai acontecer com você. Nunca, nunca. Assim, nem nos meus piores pesadelos eu imaginei passar e estar passando por essa situação. Eu tenho 43 anos, fiz agora em setembro, sou natural de Porto Alegre. E eu fiz graduação no interior, eu fiz um movimento contrário. Eu saí da capital e fui para o interior, daí fui para Santa Catarina, para o sul de Santa Catarina. E quando eu retornei, quando eu me separei, eu não consegui mais. Não é que eu não consegui morar mais em Porto Alegre, é porque a vida que eu tinha estava proporcionando para o meu filho era uma vida mais assim de interior, né? De casa, chão. Não era aquela coisa de apartamento que eu fui acostumada por 20 e tantos anos. E em 2022 eu cheguei em Guaíba. Guaíba é uma cidade linda, de nem 100 mil habitantes. Uma cidade maravilhosa, uma cidade que é histórica ali pela Revolução Farroupilha. É uma cidade muito linda, assim, muito linda mesmo. Amei de primeira. Meu consultório ficava bem em frente ao rio, assim, minha janela. Ai, eu amava, assim, sabe? O pôr do sol e o legal de tudo de Guaíba é que a gente está muito perto de Porto Alegre. A gente tem um transporte, a gente tem um transporte hidroviário. Então a gente pega o catamarã e está em Porto Alegre em 30 Sim, minutos de barco, assim, sabe? sim, uma Tu vida vai de uma delícia. cidade a outra em 15 minutos, coisa que o trânsito de uma cidade não te proporciona. Então, viver em Guaíba é muito bom. Assim, eu amo de verdade, assim, fui muito bem acolhida lá. E a história do meu consultório fariam 2 anos. Eu estaria comemorando 2 anos de consultório na cidade em maio.
Que Então, foi quando tiveram as enchentes. exatamente, assim. Então, eu estava me programando para fazer uma comemoraçãozinha. A gente estava Sim. mas a gente estava naquela incerta, sabe? Mas a gente tinha mais ou menos uma dimensão da enchente que a gente teve em setembro de 2023, que chegou ali, mas não chegou. Então, a gente estava ali com os vizinhos, eu ofereci, né, para colocar as coisas no meu consultório novamente, e daí minha vizinha, que é de um restaurante que foi devastado, falou assim: não, Raquel, dessa vez vai chegar aí. Daí eu, como assim, né? Mas a gente fica pensando, meu consultório é meio que em rampa, fechado na frente, porta lateral. A gente pensa assim mil coisas. Ah, não, vai chegar, mas não vai chegar, sabe? Sim. Também porque a gente nunca viveu isso. A gente nunca. Não tem Não como. passa na cabeça, ninguém passa na cabeça. Você vê na televisão ou você vê no bairro vizinho, mas você não acha nunca que vai acontecer com Para você. te ter uma noção, uma amiga falou que a avó dela viveu a última enchente, aquela do marco histórico, e que ela contava que tinham sido resgatados de barco. E elas, assim, a avó tá aumentando história Sim. para valorizar. E hoje ela falou assim, hoje eu entendo. Daí começou o pessoal meio naquele movimento, mas todo mundo desacreditado. Porque se tu for conversar, é unânime, assim, todo mundo falava assim, eu não acreditei que ia ser nessa proporção. Ah, mas por que tu não tirou tuas coisas? Não, porque eu não imaginei que ia ser nessa proporção. Todo mundo Sim. fala que... Aí eu começo a Não, me e vai arrepiar. tirar suas coisas, vai por aonde? Porque Exato. é como se fosse fácil, né? Tira do Exato. consultório do Isso. lugar que você tá há 2 anos e põe em outro. É tão fácil, né? Pra quem tá de fora falar e dar opinião depois de que tudo aconteceu. E daí eu sou até muito grata a Maria Luísa, que é do restaurante Caizinho, do antigo restaurante Caizinho, na minha cidade. Uma pessoa, ela e o Carlinho, pessoas que me acolheram na casa deles depois. Ela entrou em contato com um conhecido e vieram com uma caliça. Sabe aqueles caminhão caliça que, que, que tu compra a brita para fazer a obra e Ah, aham, que joga, que abre, sei, abre a caçamba? sei. E veio o motorista, um ajudante do motorista e mais 3 encarregados. E nisso tinha um casal de amigos meus, a Jordânia e o Márcio, comigo. E eu não sei, eu tinha feito as compras de saco de lixo, essas coisas, de material de limpeza. Eu tinha quilos de saco de 100 litros reforçado no consultório. E nisso, o funcionário dessa minha vizinha falou assim: ó, Maria Luísa ligou para uma pessoa e ela tá indo aí para tirar tuas coisas. Deu, tá, né? Daí nisso chegou, a gente Só tirei pra, material. só pra eu entender o contexto, tava chovendo muito forte Tava nesse chovendo. momento. Foi do dia 2 pro dia. Foi do dia 1 pro dia 2. Tava chovendo. Tava Passou a chovendo noite muito. chovendo, assim. Eu acordei, era umas 5 e pouco. Na realidade, eu fiquei a noite inteira monitorando as minhas câmeras, né? A noite inteira monitorando minhas câmeras. Daí, quando chegou umas 7 da manhã, eu falei pro meu filho: ó, eu vou pro consultório, a água já tá lá. Já tava na grade que entrava, assim, pro consultório. E daí eu fui pro consultório. Engraçado de tudo é que eu entrei em choque. Eu entrei, passei um café, peguei, coloquei uma cadeirinha assim no meio, Tipo Titanic, vendo o barco afundar e o coloquei no meio, violinista. assim, entre a sala da, da recepção, os consultórios, a esterilização, eu fiquei assim, olhando a chuva e a minha janela dava para ver o rio e eu só via de longe, assim. Daí nisso, esse meu casal chegou, esse meu casal de amigos chegou e falou assim: não, Raquel, vamos começar. Deu assim, mas fazer o quê? Eu tava colocando as coisas no forro, Sim. porque na minha cabeça era Tipo, ali tava. computador, essas coisas assim básicas de informação, né? Aham. Tava ensacando e colocando no forro. E daí nisso veio esse pessoal, a gente salvou computador, material de insumo,
seladora, minha cadeira de escritório, cadeira ali de poucas coisas, assim, sabe? Mais material mesmo. O que dava para subir. Não, porque os móveis eram todos embutidos. Então. Móveis embutidos, a cadeira eu recém tinha trocado, tinha comprado uma cadeira, lógico, não nova, mas em estado de menos velha que a minha, né? Em janeiro. Então, minha cadeira era nova, então eu não consegui tirar, a gente desinstalou ali, prof, poucas coisas, assim, tipo, mais material de insumo, documento, coisas assim, mais pensadas, micro-ondas, coisas de cozinha. E daí eu liguei para minha vizinha, porque a nossa casa, né, não tinha lugar, e a casa dela tinha é uma garagem de fundos, né? Teodora, posso pôr aí minhas coisas? Dela, Raquel, a água já tá na porta Da casa. da Também. casa. Deu, hã? E teu filho tava na tua casa? Meu filho estava em casa. Ele, na realidade, ele estava com os pais de um coleguinha dele, porque eu estava na função do consultório Sim. desde Ele tem cedo. quantos anos? Só pra... 14. Olha, ainda vamos chegar nessa, no segundo episódio. Não, gente. Não, é assim, dramático. Daí eu liguei para pastora, eu congrego na Bola de Neve. Daí eu liguei para pastora e falei assim, pastora, preciso deixar as minhas coisas na igreja. Dela, tá. E daí ali já começou o movimento de a igreja virar o alojamento, né? Sim. Acolhendo minhas coisas. Não foi atingida. A igreja não, foi um lugar mais alto. Então as minhas coisas, poltroninha, umas coisas assim muito pensadas assim, foram para lá. Porque quando eu tirei, eu não tinha onde pôr. Sim. Eu assim, meu Deus, e agora? Porque E tu aí, não tem a dimensão. Eu imagino a cabeça do tipo assim, tá, eu tirei do consultório, mas tá chegando na minha casa, então agora eu tenho que tirar da minha casa, né? Mas na realidade, assim, tu entra num processo de autossobrevivência. Eu não sei, assim, tu entra num processo de paralisia, de congelamento, que acho que tu não opera muito, sabe? Tipo, é mais pelo automático. Sim. Daí, nisso, eu tinha tirado algumas coisas. O Noah já estava com esse casal, que é os pais do coleguinha dele, do melhor amigo. E eu voltei pro consultório, porque eu precisava olhar ainda se tinha mais alguma coisa, desligar a chave de luz, essas coisas, porque não adianta. Daí eu olhei minha autoclave. Ai, eu saí com a minha autoclave. É engraçado, porque a gente acha nessas situações que espuma expansiva, pedrinha, areia, que vão adiantar alguma coisa. Não. Fiquei lá fechando, né? Botei, liguei para os materiais de construção, preciso de espuma expansiva. E falava para todo mundo, gente, bota espuma expansiva, não vai entrar água. Coitada, eu falei, eu só tinha espuma expansiva e um sonho. Não adiantou nada. Lógico agora, né? Mas Sim. na hora, tipo, vamos fazer aqui o que dá pra fazer. Tu te apega a pequenas coisas, assim. Não, e quando você vai pensar que isso vai... Você não pensa, né? Assim, uma vez... Só um parênteses, assim. Uma vez lá no consultório que eu atendo há 17 anos, estourou um cano. Estourou de madrugada. Na verdade, caiu o filtro de água e o cano ficou jorrando a água a noite inteira. E foi num... Acho que foi num sábado. Então, Final ficou de de semana, sábado. domingo. A sorte que o consultório é muito antigo. E aí as pessoas da rua começaram a ver água saindo para fora. E aí, descendo as escadas, assim. E aí... Avisaram. Até tava indo pro Sesc jogar tênis de mesa. A dona me ligou e falou, Rê, vem pra cá. E aí, na hora que a gente chegou, tava alagado, tipo, sei lá, até... Sei lá, uns 60 centímetros... Não, sei lá, uns 60 centímetros, mais ou menos. E já fez um estrago, né? Porque pegou a base das cadeiras que tem a fiação e os fios do computador e tal. E fez um estrago numa coisa que você não imagina e que a gente ficou
extremamente chateado, porque, tipo, pega a base da cadeira, pega a mesinha de centro, os livros que estavam ali. Então, a gente ficou super chateado, tal, numa proporção Com água limpa ainda, com né? água limpa e, tipo, nada perto de uma catástrofe ambiental. Então, assim, às vezes a gente. O que você falou da espuma expansiva me fez lembrar isso, porque a gente pensou, nossa, por que que a gente não deixa, antes de sair, a gente não tirou as coisas e, sabe, você nunca imagina que Não, aquilo vai cobrir, vai chegar no teto, entendeu? Você nunca imagina. Então, assim, é uma proporção completamente diferente se você lidar com uma catástrofe ambiental que vai acabar com tudo, chegou até o teto. não, no meu consultório, graças a... Não, chegou a metro, a 1 metro e pouquinho. E com lama. Mas o problema é que ficou muito tempo parado. Ai, estragou. Daí eu coloquei espuma expansiva nas portas, e daí quando eu fui da última, eu olhei minha autoclave. Daí eu, vou te pegar. Tu pega forças, que tu nem sabe de onde. É porque é pesado pra Tu caramba. não sabe como que tu faz. Só sei que eu saí no meio da água, com a 1 metro. autoclave, com a autoclave na mão. Mas deixa eu te perguntar, tava tendo uma correnteza, porque muita gente foi Sim, levada, né? ali na nossa região, que é na cidade de Guaíba, que é de frente, né, para o Lago Guaíba, que a gente chama rio, mas é lago. A água veio de frente. Então, ela invadiu a minha rua e dispersou para a rua do lado. Então, a rua do lado ainda era onde colocavam os geradores. Então, chegou alto, só que ela tinha correnteza, só que ela ainda se dissipava porque ela estava de frente para o rio, então ela era mais volume. E Aham. isso foi no primeiro dia, né? Então estava recém chegando. Então eu saí dali, eu estava com a água na altura da bota, Sim. carregando a autoclave, mas mesmo assim, né? A altura da bota tipo, é no joelho, só pra É, contextualizar quem não tá vendo o corpo. na altura da bota. Daí a Com gente lama que você não enxerga o chão. Não. Mas como a gente caminha sempre ali nos, né? A gente sabe até o Você tá buraquinho da rua. amenizando o negócio que assim, eu tô imaginando, que é difícil. É tipo você andar no escuro, você não sabe onde você tá pisando, os bichos Não, que estão passando não, e- não. Daí a gente foi para casa desse casal de amigos. Fomos em casa, fomos na minha casa, peguei algumas roupas e fomos para casa deles, que era num outro bairro, que se chama, o maior bairro da cidade, que se chama Coab Santa Rita. E fomos passar a noite lá. E lógico, tava toda doída, cansada. A gente não consegue dormir. No outro dia acordei bem cedo, que eu queria ir no meu consultório, eu queria ir em casa, queria. Até me senti egoísta, depois me pedi desculpa, né? Porque a gente só, não é que a gente pensa na gente, mas a gente quer Sim. e estourou. Daí nisso eu queria, e daí o meu amigo Rodrigo, né, falou assim: "Vai, Dani, leva a Raquel lá para ver esse bendito consultório". Daí nisso estourou uma barragem aonde eles estavam. Foi só o tempo da gente tirar o carro dela com algumas coisas. E daí, sim, estava meu filho, o coleguinha dele, nosso cachorrinho, o Rodrigo, que é nosso amigo, e a mãe da minha amiga. E eles tiveram que sair, sim, daí sim. E aí foi pesado. Tá todo mundo bem Tá agora? todo mundo bem, Ah, tá. graças a Deus. Tu sabe, assim, ó, porque quando a gente chegou no centro, que eu fui pegar a roupa de borracha Ai, para entrar no consultório, ele ligou e falou assim: "Dani, não volta mais, porque não dá mais". A casa deles era bem na frente de um riacho, olha. nossa, eu também tô inteira arrepiada. E a casa deles, sim, foi até o teto. A casa da mãe deles foi até do segundo andar, quase degrauzinho, quase chegou no segundo andar. A coisa mais triste do mundo, assim, ó. Coisa mais triste do mundo. Daí, sim, ali foi um trabalho, uma mobilização para achar eles, né? Porque a gente queria achar eles.
e vão para uma igreja, e vão para não sei aonde, entram na casa de não sei quem, e o meu Peraí, filho isso você tava sem contato com sem, eles? Seu nós filho duas, tava lá? meu filho, é eu, ela, o celular do esposo dela no carro, e Meu, ele se comunicando com o celular da mãe dela. meu Deus. Assim, olha, eu não sei se existe sensação de morte, mas eu tenho certeza que se existe algo parecido, meu filho com o nosso cachorrinho, eles caminhando dentro da água, eles contando assim, os dois, né? Bonitinhos, os amiguinhos. E você tava em outro. Peraí, E eu no consultório, são bairros quando distantes, estoura quando estoura uma barragem, vem. vem, A água vem e em aí questão de segundos, sobe. encheu. E eles saíram caminhando na água, conseguiram entrar no carro e sair. Não, a gente estava no carro, eles saíram, foram resgatados. Entraram numa caminhonete, tinha muita gente já de barco ali na boca do bairro, tirando eles, mas muita gente conseguiu sair nessa primeira meia hora, nas primeiras 30 minutos, 40. Não, Ai, gente, eu tô encarregada. Meu Deus do céu. Ah, daí a gente passou 3 domingo, segunda, terça, quarta, na casa de uns conhecidos. Daí depois fomos para casa desse casal que são os meus vizinhos, a Maria Luísa, do Caizinho. Olha, foi. e daí ela conseguiu um apartamentinho para gente ficar um pouquinho mais à vontade, até mesmo porque como teve a situação do restaurante dela, a família veio do interior de Caxias do Sul para dar o suporte. E, bom, a gente já tá estouradaça no tempo, mas eu preciso saber qual é o papel da Turma do Bem, qual foi o papel da Turma do Bem nessa ajuda, nesse resgate, como é que essas ajudas chegaram até você? Foram muitos dentistas atingidos, né? Foram muitos dentistas atingidos. A gente, muitas vezes, na dificuldade, acaba se tornando irmãos, né? A gente acaba conhecendo pessoas e, e essas pessoas passam a fazer parte da nossa história. Até tem um casal que eu conheci, o William e Larissa, meus amigos da enchente. E a turma do bem, os meus amigos do bem, né? Porque não tem muito o que fazer, eles foram muito mais rede de apoio. Porque, teoricamente, eu conseguia ajudar em pouco, muito pouco, precisava ser ajudada e também não estava bem, Sim. porque a gente não processa as coisas. Sim. Então, em conversar, alguns amigos mandaram doações financeiras, outros o tempo inteiro ligando, perguntando como estava, pedindo para manter, né, informação, informado, até mesmo porque eu não tinha dimensão. E como a gente não está nessa condição, a gente se sente um pedinte. Sim. Porque as pessoas me ligavam assim, Raquel, o que tu precisa? Eu assim, eu não sei. Sim. Sabe? Eu não coloquei Pix para não não que quem tenha colocado fez errado ou alguma coisa, mas eu não consegui, sabe? Tipo, Sim. É não. que eu acho que quando eu não sei a sua história, mas eu acho que quando eu imagino uma mulher que se separou, que tem um filho de 14 anos e que trabalha e que a sua preocupação é vou resolver meu consultório, vou carregar autoclave, eu vou fazer o que precisa fazer, é um perfil de uma mulher que é muito independente. E aí trocar esse papel da independência por preciso de ajuda, eu imagino quanto difícil isso deve ser essa Sim, transição, porque eu não porque sabia o que eu precisava. Eu falava assim, eu não sei o que eu preciso. sim. Porque na minha cabeça eu ia voltar e ia conseguir salvar as coisas. Você E que também não tinha. ia precisar e eu ia voltar a trabalhar. Porque Aham. quando a gente tem um trabalho, a gente vai atrás. É. Não importa o que seja. Aham. Mas daí eu assim, não, deixa eu entrar em casa, deixa eu entrar no consultório para ver. Daí até a Lígia ainda falava assim, Raquel, bota o Pix, tu tá perdendo tempo. Ai, não vai mais dar tempo. Porque as pessoas vão esquecendo, vai passando o tempo. Sim. E chega um mês depois e as pessoas assim, mas ainda tem gente? É. Ainda. Mas tá rolando esse negócio aí lá Porque de. para de passar na televisão, né? Porque já É, não se torna um assunto tão interessante o, da mídia e o meu eles. consultório eu fui entrar a meados de junho, para mais de junho.
15 de junho. Você vai voltar a atender agora, segunda-feira, né? É. 7 meses depois. Então, assim, eu tive que conseguir uma outra sala. Daí a gente recebi muitas ajudas. A gente teve um pessoal que se juntou, foram muitos dentistas que se juntaram numa rede, né? Fizeram um grupo, não sei se eu posso falar, Pode falar o que você quiser. que se chama SOS Odonto, SOS RS. E dentro desse grupo, eles conseguiram fazer links com várias pessoas importantes da nossa área, Sim. como a professora Tininha, como o Irata. Então, assim, eles se mobilizaram para conseguir recursos através de cursos, doando congressos e juntaram valores. Essas pessoas, elas fizeram um trabalho tão bem feito de logística, de cérebro, de doação, porque primeiro eles se preocupavam em remover as pessoas que estavam em perigo, depois fizeram um trabalho com os animaizinhos, depois limpeza dos consultórios, contratação de técnico, captação de doação, assim, ó, fora de sério. A gente tem um professor lá no Rio Grande do Sul, professor Rodrigo Cunha, fora de sério, juntou um pessoal lá de São Paulo, até eu não sei, é Moca Solidária. Tenho vários movimentos. assim, tipo. É que é legal a gente ver que foram várias frentes, né? Que precisou, né? Porque era uma catástrofe. Era não, foi, está sendo, né? Ainda tem as consequências de uma catástrofe ambiental absurda. Então, não só ambiental, né? Tem uma parte sociopolítica aí, mas vamos. Ambiental. E então teve essa catástrofe e precisa de várias frentes e cada um ajuda da maneira que até onde consegue chegar. Então tiveram muitas frentes, a Turma do Bem ajudou, a gente teve os Nas episódios aqui nas doações, doações, nos resgates, a gente até teve... mosquitos de higiene. Não, Então, eles assim, foram fora de sério, mandaram material de limpeza para muitas pessoas, muitas, 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 assim. Estão mandando, acho que, um cartão alimentação. Estão mandando É cartão mais, alimentação. essa parte é mais com a Lígia, porque eu falava para ela, Lígia, ela falava assim, Raquel, eu só quero que tu esteja bem. Sim. Tu tá bem? Porque tu tem que A estar... gente teve um episódio com a Lídia, ela falou, ela foi no barco, ela literalmente resgatou as pessoas. E aí a gente queria também saber esse outro lado, Porque né, das pessoas que foram tu tem resgatadas. que ter uma inteligência emocional para estar ali resgatando e ajudando. Apesar de dentro de pequenos movimentos a gente fazer esse movimento de acolhimento também, porque os iguais se compreendem, é importante tu saber a tua limitação. Eu tenho um filho. Como é que eu vou entrar num barco e deixar meu filho sozinho para resgatar pessoas e se acontece alguma coisa comigo? Sim. Até foi o que eu comentei, eu estava num movimento de tirar o meu filho de lá. Sim. E eu precisava tirar uma amiga do litoral, consegui um amigo, o amigo conseguiu um barco, daí o barco conseguiu uma carona, eu ia tirar ele de lá. E ele não queria, e eu, sabe, aquele instinto de mãe, de que eu não quero que ele passe essa dificuldade. Minha mãe estava ilhada no litoral norte do Rio Grande do Sul. Daí eu falei com o Fábio, dele, Raquel, não importa, mãe, filho, o teu filho, por mais que tu esteja bem, que ele esteja bem, ele não vai estar bem se ele não está contigo. Então, vocês podem estar na pior situação, mas se vocês estão juntos, ele vai estar bem porque vai estar perto de ti. Então, assim, aquilo ali para mim foi, sabe, foi um abraço, foi assim, eu não sei, assim, sabe? Tirou um peso de mim, assim. É porque a mãe, ela tem culpa, né? Nós, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então a gente sempre acha que o que a gente está fazendo talvez não seja o melhor, o suficiente. Então, às vezes, ter essa palavra de fora, e esse também é um perfil, né, do pessoal todo da Turma do Bem, de ter essa palavra de acolhimento em diversas situações. Essa foi uma situação super drástica. E. Bom, a gente tem muita coisa para falar, não vamos conseguir falar tudo porque o episódio é curto, mas assim, que bom que você está reconstruindo, começando a reconstruir
E eu espero do fundo do coração que isso nunca vai se apagar, mas que isso se ressignifique na sua vida e você consiga seguir em frente de uma maneira que você consiga realmente reconstruir a sua vida de volta. Muito do que eu consegui foi de doação. Muito que eu consegui foi graças à ajuda de todos os meus colegas, meus amigos, meus irmãos do bem, né? Essa rede de apoio maravilhosa. É super importante dizer que não é porque nós somos dentistas ou porque a gente está numa condição de diferença que a gente também não precisa desse olhar de acolhimento, porque a gente precisa ter meios para sustentar, né, a nossa vida. E quando a gente perde a casa, perde o trabalho, a gente vai tirar o nosso fomento da onde? Então, assim, eu estou muito feliz de estar podendo voltar a fazer o que eu sempre quis. Entrei num processo de bloqueio. Meus pacientes chegaram assim, Raquel, onde é que tu tá? Eu, assim, bloqueei total, assim, tipo... Sim. Porque é uma coisa, assim, muito fora entrou no da estado de curva. choque, entrou no estado de E choque. tem pessoas que compreendem e tem pessoas que parece que... Não compreende. Mas é isso que nem do ser humano, na né? pandemia, né? A gente fala assim que essas grandes catástrofes servem para a gente Mostrar quem separar, né, o joio do trigo. É. E graças a Deus eu pude ver muitas almas boas, muitos amigos e sou muito agradecida por estar aqui nesse evento que está me dando um combustível maravilhoso, né, para a gente poder proporcionar o bem, né, devolver tudo isso que a gente recebe em outras camadas também, né? Porque é uma bola de neve, né? A gente vai... O efeito é bumerangue, né? A gente recebe o bem, dá o bem e essa vira uma grande sementinha... corrente. Exatamente, essa sementinha não pode parar. É isso. Muito obrigada por Muito você estar obrigada. aqui e pela sua história, por compartilhar com a gente essa história, porque a gente vê até que a maneira que você fala pausada é de palavra e lembrança, palavra e lembrança. Então, eu imagino o quão forte, o quão difícil é para você falar sobre isso ainda, porque é recente, tá aí, depois de amanhã você vai voltar pro teu consultório, depois de 7 meses, então tá muito presente, e eu acho que esse episódio foi isso, palavra e lembrança, então quem estiver assistindo, entenda a profundidade disso. Muito obrigada por estar aqui. Tudo certo? Quer falar alguma coisa? A gente ainda precisa de doações. Existem muitos dentistas que ainda precisam de cadeiras, de instrumentais, de raio-x. Tem uma rede, né, que está nos apoiando até... depois posso passar para vocês, para quem quiser se informar. Tem vocês... um link? Na realidade, esse SOS Odonto, ele usou a sede da Acapo para poder juntar não só as doações financeiras, como dos equipamentos para fazer as triagens e distribuições. A minha cadeira veio através da Acapo de doação. Então depois você me passa e a gente vai colocar o link aqui na descrição, ou o link ou o telefone, a gente vai conversar e a gente deixa as informações aqui na descrição. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.